Meu nome é Rossana, eu faço o 7º período do curso de Medicina da Faculdade FAMEU, né, e estou aqui para realizar um exame neurológico, avaliando a ectoscopia, o sistema motor, o sistema sensorial, coordenação e equilíbrio, reflexos profundos e pares cranianos. A minha paciente se chama Vanessa, por favor. Qual que é o seu nome completo? Vanessa Cunha Costa. Você mora aqui há muito tempo? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem familiares? Sim. Sim? Tudo bem. Por favor, você pode me aguardar que eu vou retornar e chamo você? Bom, avaliando o estado geral da paciente, percebi que ela se encontra em bom estado, possui um nível de consciência orientada, a marcha normal, tem uma postura ortostática com alinhamento corporal adequado, uma marcha funcional, faces atípicas, e ela não apresenta nenhum sinal neurológico relevante. Postura adequada, uma marcha preservada, sem movimento possui massa atípica e sem sinais neurológicos. Vamos agora fazer a manobra de rolamento, né? Essa manobra, ela avalia a força, a gravidade e a resistência. Então, você vai flexionar os cotovelos e girar isso, um acima. Bom, se ela fizer isso e os braços estiverem girando simetricamente, está normal. No entanto, se um braço ficar com uma lentidão, significa que o teste está alterado. Isso significa também que há um déficit motor, piramidal contralateral. Outro teste que nós podemos pedir para o paciente é que ela gire um dedo em volta do outro e o significado é o mesmo do braço. Ela vai fazer movimentos rápidos, simétricos, se estiver normal. Se não, se estiver alterado, uma mão vai mostrar-se com maior lentidão e ela faz um movimento menor. Também o resultado é o mesmo do braço. Bom, nós vamos avaliar agora o sistema motor. Vamos avaliar a força muscular e a coordenação motora. Ela é avaliada em movimentos ativos e contra resistência. E essa força ela é graduada de 0 a 5. Então, por favor, você pode estender os braços, permanecer por um tempo. Agora eu vou aplicar uma força e você vê se você suporta, tá? Posso dizer que a paciente possui uma força normal, 5. Então, vamos fazer o teste. Para membros superiores, nós vamos utilizar o teste de Mingazini. Ele tem o objetivo de avaliar fraqueza muscular, paresia, principalmente de origem piramidal, ou seja, quando ela está relacionada ao trato corte espinal. A técnica consiste em paciente sentado, braço estendidos, isso, mão para cima, dedos abertos, você fechando os olhos, ficando nessa posição durante 1 minuto. Bom, passado esse 1 minuto, pronto. Se a paciente não tiver a adução dos dedos, pronação da mão, queda do punho, flexão do cotovelo e queda do braço, se ela não tem o sinal, se ela tem esses sinais, o sinal é positivo. É relevante a gente forçar que, se o teste for positivo, a paciente tem alguma alteração no trato córtico-espinal. E esta lesão, ela é contralateral. Para avaliarmos a força de membros inferiores, usamos o teste de Mingazini. Então, vou pedir ao paciente que deite em decúbito dorsal, eleve as pernas a 90 graus e continue assim. Então, esse teste vai avaliar déficits motores de origem piramidal relacionados ao trato corte espinal. Então, com essa elevação da perna, a gente espera que ela consiga ficar assim por alguns segundos. Os principais músculos que são avaliados pela flexão do quadril, do joelho, são os músculos iliopsoas, o quadríceps e os isquiotibiais. Os nervos envolvidos são o femoral e o isquiático. E as raízes nervosas vão de L2 a L5. Se
Caso a paciente não consiga ficar nessa posição por alguns segundos e comece a descer a perna, né, isso significa que ela tem alguma alteração. Outro teste para verificarmos se existe alguma fraqueza em membros inferiores é a manobra de barriga, principalmente de origem piramidal relacionada ao trato córtico espinal. Para realizar esse teste, pedimos ao paciente que fique de barriga para baixo e flexione os joelhos a 90 graus e mantenha-os elevados por alguns segundos. Os principais músculos responsáveis por essa flexão do joelho são os isquiotibiais e o bíceps femoral. A inervação é feita pelo nervo ciático, envolvendo as raízes S5, S2 e S1. O normal é que as duas pernas continuem elevadas, simétricas e estáveis. Caso haja alguma alteração das pernas, uma caia, né, então existe algum problema nas inervações. Corta. Faremos agora algumas manobras relacionadas à flexão do pescoço. Vou pedir para o paciente que faça, né, força para frente e eu vou fazer, né, a resistência. Por favor, você dobra. Isso, muito bem. Então, ali, os músculos flexores do pescoço são principalmente o esternocleidomastoide, que avalia a integridade neurológica também do nervo envolvido no nervo acessório, que pertence ao 11º quarto craniano. As raízes envolvidas é a C2 e C3. O ideal é que o paciente consiga fazer esse movimento com força preservada, sem nenhuma dificuldade. Outra manobra é fazendo a extensão do pescoço. Eu vou pedir para o paciente fazer aqui e eu vou fazer uma contra-resistência. Esse teste serve para avaliar a força dos músculos extensores do pescoço, músculos avaliados do trapézio na porção superior, músculos esplênicos cervicais e extensores da coluna cervical. Aqui também a integridade neuromuscular é feita através do nervo acessório, que é o 11º quarto craniano. As raízes C1 a C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com a força preservada sem nenhuma dificuldade. Outra forma de avaliarmos também sobre, né, a musculatura do pescoço, a inervação das raízes, é fazendo um teste movimentando a cabeça para um dos lados. Então, eu vou pedir ao paciente que incline a cabeça para um lado e eu vou fazer a contra-resistência. Esse teste serve para avaliar a integridade das forças dos músculos, dos nervos envolvidos e das raízes cervicais. Os músculos responsáveis por essa inclinação lateral do pescoço é o músculo esternocleidomastoide, que atua de forma contralateral, né? Isso aí vai avaliar a integridade neurológica das raízes cervicais, né? E o nervo envolvido é o nervo acessório, 14º craniano, raízes C2 e C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com a força preservada de forma simétrica. Bom, agora vamos realizar a manobra, tá, de oposição do ombro. Pedir que ela faça a abdução. Por favor, você ergue o braço, eu vou fazer uma contra-resistência. Agora, para avaliar melhor, né, nós vamos pedir ao paciente que faça a abertura, a abdução do braço em torno de 0 a 15 graus. Quando ela faz isso, né, o nervo é o supraescapular, com as raízes C5 e C6. Depois, ela, né, de 15 a 90, o principal músculo é o deltoide. Ela atua principalmente nesse grau e a inervação é do nervo axilar, também com a raiz C5 e C6. Acima de 90 graus, por favor, ergue o braço, né? Entra a ação do trapézio, principalmente a porção superior, que ela é inervada pelo nervo acessório, com participação das raízes cervicais C2 e C4. O esperado é que ela consiga realizar o movimento de forma preservada, de forma simétrica. Bom, nós vamos pedir agora que a paciente faça a adução. Nós vamos avaliar a força dos músculos que aproximam-se do braço do corpo, e verificar a integridade neurológica dos nervos e raízes cervicais envolvidos. Quando eu peço a ela que erga o braço, ela vai fazer o movimento, eu vou fazer a contra-resistência. Né? Então, isso que ela estava fazendo, os músculos envolvidos são o peitoral maior, né, que é o peitoral medial e o nervo peitoral lateral, a raiz C5 e T1. Latíssimo do torso, com o nervo tóraco dorsal, raiz C6 e C8. Redondo maior, o nervo subescapular, inferior, com as raízes C5 e C6. Manobras de oposição agora do cotovelo, quer dizer, flexionando o cotovelo. Vou pedir ao paciente que flexione o cotovelo e eu vou fazer a resistência. Ou seja, né, eu vou tentar estender o braço e ela vai fazer a força. Com esse movimento, estamos avaliando a força muscular e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos é o bíceps braquial, nervo músculo cutâneo, raiz C5 e C6, braquial, nervo músculo cutâneo e as raízes C5 e C6. Vamos fazer a extensão do cotovelo. Peço ao paciente agora para esticar o braço, né, e eu vou fazer um movimento contra a resistência. Então, eu vou fazer, né, eu avalio a força muscular, a integridade neurológica e os principais músculos envolvidos são tríceps braquial, que é o principal, nervo radial com as raízes C7 e C8, ancônio com nervo radial, raízes C7 e C8. Bom, dando continuidade, vamos à manobra do cotovelo, também para avaliarmos a força. Vamos pedir ao paciente que fique com o antebraço, braço em supinação, virar a palma para cima. Vamos agora fazer outra manobra, né, de resistência, que é o cotovelo em supinação. Peço ao paciente que, sentado, né, com o cotovelo a 90 graus, mão em posição neutra, polegar para cima, peço para virar a mão para cima, né, e vou fazer uma contra-resistência.
Bom, estaremos avaliando assim a força muscular, a integridade neurológica e o principal músculo envolvido é o supinador longo, nervo interósseo posterior, ramo radial, raízes C6 e C7. Se tiver alterado, ocorrerá uma fraqueza e ele não conseguirá fazer, né, esse movimento de contra-resistência. Aí sugere-se que a lesão seja do nervo radial com as raízes C6 e C7. Também pode indicar uma radiculopatia cervical ou uma neuropatia periférica. Outra manobra será utilizando-se de uma pronação do antebraço. Peço para virar a palma para baixo, né? E colocaremos uma oposição para isso. Os principais músculos envolvidos são o pronador redondo, né? Nervo mediano, raiz C6 e C7, o pronador quadrado com o cotovelo estendido, nervo interósseo anterior, ramo mediano, raiz C6 e C7. Se tiver alguma coisa alterada, tipo fraqueza ou incapacidade de fazer esse movimento, provavelmente lesão do nervo mediano ou raízes C6 e C7. Outra manobra, né, é de extensão do punho. Levantar as mãos para trás, vou pedir ao paciente que faça esse movimento, né, e farei um movimento de contra-resistência. Vou empurrar o punho para baixo. Com isso, estaremos avaliando os músculos extensor radial, longo do carpo, que é o nervo radial, raiz C6 e C7, o extensor radial curto do carpo, nervo radial com as raízes C6 e C7, extensor ulnar do carpo, nervo radial, raiz C6 e C7. Se tiver alterado, haverá uma fraqueza da mão, né? Ou seja, queda do punho. Isso sugere uma lesão radial ou raiz C6 e C7. Bom, agora vamos fazer a flexão do punho. O paciente vai dobrar o punho, né? E eu vou fazer uma contra-resistência. Né? Assim estaremos avaliando a força muscular e a integridade neurológica. Os músculos envolvidos são flexor radial do carpo, nervo mediano, raiz C6 a C8, o flexor ulnar do carpo, nervo ulnar, raiz C7 e C8, palmar longo, nervo redondo, raízes C7 e C8. Se tiver alterado, né, o paciente não consegue flexionar contra a resistência. Sugere uma lesão do nervo mediano ou ulnar. E o comprometimento das raízes C6 e C7. Temos também a manobra de preensão palmar. Peço ao paciente que estenda a mão e que aperte a minha. Com isso, nós vamos avaliar a integridade dessa mão e avaliar também se há algum problema em relação aos nervos. Os músculos envolvidos são os interósseos da mão, nervo ulnar, raízes C8 e T1. Participa também músculos nervados pelo mediano. Se houver fraqueza ou não consegue manter esse aperto, sugere lesão do nervo ulnar ou mediano. Pode estar também comprometido as raízes C8 e T1. E também pensar numa neuropatia periférica, uma radiculopatia ou uma doença neuromuscular. Também vamos testar agora, né, o polegar, fazendo a extensão do polegar. Nervo radial, né, presente. Peço ao paciente para fazer joinha e vou fazer uma contra-resistência. Né? Avalie, então, a extensão do polegar e essa integridade neurológica. Né? Participam desses movimentos o extensor longo do polegar, o nervo radial, raiz C5 a T1. Né? Se houver alguma alteração, né, podemos considerar fraqueza na extensão do polegar, sugere lesão do nervo radial. Outra manobra relacionada ao polegar é a sua extensão. Pedimos ao paciente para fazer o sinal de joinha, pedir para ele voltar o dedo para trás, ou seja, estender, e nós vamos fazer um movimento de resistência. Os músculos envolvidos nessa manobra é o extensor longo do polegar, nervo radial, raiz C5 a T1. Se houver fraqueza, né, nessa manobra, sugere lesão do nervo radial e lembrar que o radial faz um movimento de extensão. Outra manobra é de abdução dos dedos. Peço ao paciente que estenda os dedos e eu vou fazer uma manobra de resistência. Vou tentar fechar os dedos. Né? Os principais músculos envolvidos nessa manobra são os interósseos da mão, nervo ulnar, raiz de C8 e T1. Isso, se caso ocorra alguma coisa, alguma instabilidade, sugere a lesão do nervo ulnar e comprometimento das raízes C8 e T1. Outra manobra é a flexão do polegar. Outra manobra para testarmos força é aplicando uma contra-resistência contra o polegar. Então, o paciente faz essa força, né? E os músculos envolvidos são o flexor longo do polegar, nervo mediano, que é o interósseo anterior, raiz C8 e T1. Se houver, se o exame der como alterado, pode ser fraqueza na flexão do polegar, lesão do nervo mediano e comprometimento das raízes C8 e T1. Vamos agora apresentar os tipos de mãos e paralisia dos nervos. O quadro ilustra algumas patologias. Que é a mão caída, está associada à lesão do nervo radial, né? Onde as raízes são de C5 a T1. É neste que promove a extensão do punho. B, mão em garra, associada à lesão do nervo ulnar, as raízes de C8 a T1, né? E os músculos interósseos. Mão de bênção, associada à lesão do nervo mediano, as raízes de C6 a T1, né? Eles é que fazem a oposição e flexão dos dedos. Mão de macaco, também associada à lesão do nervo mediano, de C6 a T1.
né? Eles que fazem a oposição e flexão dos dedos. Vamos iniciar agora a avaliação da força dos membros inferiores. Começaremos com a manobra de oposição do quadril. Vamos pedir ao paciente que fique sentado, né? Fique sentado, isso aí, né? Peço para levantar a coxa e faremos a manobra de contra-resistência. Comparo os dois lados, né? E essa manobra, né, o músculo envolvido é o ilho-psoas e o nervo femoral, raiz L2, L3 e L4. Caso esteja alterado, sugere fraqueza do músculo, sugere lesão do nervo femoral ou até comprometimento das raízes L2 e L4. Agora vamos fazer a manobra de abdução do quadril. Você vai ver se consegue, né, abrir a sua perna. Eu vou segurar, vou fazer uma contra-resistência, certo? Então, com esse movimento faço nas duas pernas e com esse movimento, os músculos envolvidos são glúteo médio, o nervo glúteo superior, raiz L4, L5 e S1, glúteo mínimo, nervo glúteo superior, raiz L4, L5 e S1, tensor da face lata, nervo glúteo superior, raiz L4, L5 e S1. Se houver alguma alteração, né, como por exemplo, a fraqueza para afastar a perna, sugere lesão do nervo glúteo superior. E também pode ser alguma coisa relacionada às raízes L4 e S1. Para fazer agora a manobra de abdução do quadril, vou pedir ao paciente para aproximar a perna do corpo, ou seja, fechar, tentar fechar, né, e eu farei um movimento de contra-resistência. Avalio essa força muscular, né? Os músculos e nervos e raízes envolvidas são adutor longo, nervo obturatório, raiz L2, L3, L4, adutor curto, nervo obturatório, raízes L2, L3 e L4, adutor magno, nervo obturatório, raiz L2, L3 e L4, músculo grácil, nervo obturatório, raiz L2, L3 e L4, pectíneo, nervo femoral, raiz L2, L3 e L4. Caso haja alguma alteração, como fraqueza para aproximar a perna, né, sugere lesão do nervo obturatório. Pode indicar comprometimento das raízes L2 e L4. Bom, em relação à manobra de oposição do joelho, peço ao paciente para flexionar o joelho, ou seja, dobrar a perna, né? Para fazer a manobra de flexão do joelho, peço ao paciente para dobrar a perna, né? Fazer a flexão e faremos a resistência, a contra-resistência. Ela tenta fechar e eu tento esticar. Com isso, os principais músculos envolvidos são o bíceps femoral, o nervo ciático, o semitendíneo, semimembranoso, também com o nervo ciático, e as raízes de L5 a S2. Se houver alguma alteração, pode ser fraqueza para dobrar o joelho, sugere lesão do nervo ciático e comprometimento das raízes L5 a S2. Uma outra manobra para testarmos força e resistência é a extensão do joelho. Eu vou pedir ao paciente que, sentado, esticar a perna, né? Eu vou fazer uma contra-resistência e ele reage. Muito bem. Com isso, os músculos envolvidos são os quadríceps femoral, nervo femoral, raiz L2 a L4. Uma outra manobra de força e resistência é a flexão do tornozelo. Uma outra manobra para verificarmos força e resistência é a flexão do tornozelo. Pedimos ao paciente para colocar o pé, apontar o pé para baixo, né, e nós faremos uma contra-resistência. Então, ele vai como se ele estivesse empurrando, né, fazendo o uso ali no pedal, e nós fazemos a contra-resistência. Com isso, né, os músculos envolvidos é o gastrocnêmio, nervo tibial, raiz S1 e S2, sóleo, nervo tibial, raiz S1 e S2. Se estiver alterado, se houver fraqueza ao empurrar o pé para baixo, sugere lesão do nervo tibial e comprometimento das raízes S1 e S2. Agora nós faremos a dorsiflexão do tornozelo. Pedimos ao paciente para levantar o pé contra a resistência, né? Vou empurrar para baixo e ele vai fazer força para cima. O músculo avaliado é o tibial anterior, nervo fibular profundo, raízes L4 e L5. Se houver alguma alteração ao levantar o pé, sugere lesão do nervo fibular profundo. Pode também indicar comprometimento das raízes L4 e L5. Bom, uma outra forma de avaliarmos, né, a força e a resistência é fazendo a inversão do tornozelo. Ou seja, pedimos para o paciente que coloque o pé para dentro, né, e nós faremos uma contra-resistência. Isso se chama inversão do pé. O músculo envolvido é o tibial posterior, nervo tibial, raízes L5 e S1. Bom, se houver alguma alteração, sugere lesão do nervo tibial. Ou também comprometimento das raízes L5 e S1. Para fazermos a eversão do tornozelo, pedimos ao paciente para virar o pé para fora e vou realizar uma contra-resistência. Avalio essa força muscular e integridade neurológica. Os músculos envolvidos são o fibular longo, o fibular curto, ambos os nervos fibular superficial e raiz L5 e S1. Se houver, então, fraqueza para virar o pé para fora, lesão do nervo fibular superficial e também comprometimento das raízes L5 e S1.
Após os exames, podemos considerar que o nosso paciente possui força muscular preservada, grau 5, em todos os grupos musculares avaliados. Vamos agora fazer o teste de coordenação e equilíbrio. Avaliaremos a coordenação motora e o equilíbrio, funções que dependem principalmente da integridade do cerebelo, das vias proprioceptivas e do sistema vestibular. A coordenação motora permite execução precisa e harmoniosa dos movimentos. Se houver alguma alteração, significa lesão cerebelar, lesão sensitiva, colunas posteriores e alteração vestibular. Vamos iniciar com o teste dedo-nariz. Peço à paciente que erga o cotovelo, estenda o braço e coloque o dedo no nariz, várias vezes. Pronto. Com a outra mão. Muito bem. Agora eu peço ao paciente que toque o meu dedo. Se ele ultrapassa o dedo, ele tem uma hipermetria. Se ele não toca o meu dedo, ele tem uma hipometria. Se ele vem até aqui com movimentos trêmulos, ele tem um tremor de intenção. Tá bom. Vamos agora realizar o teste calcanhar-joelho. Peço à minha paciente que dobre a perna, encoste o calcanhar no joelho e deslize várias vezes, com um lado e com o outro. Se o teste for de forma coordenada, eu diria que não tem nada alterado. Se tiver alguma coisa diferente, ela pode ter uma ataxia, uma dismetria, uma dificuldade de manter o trajeto do movimento. Faremos agora o teste de Romberg. O teste de Romberg, ele verifica equilíbrio e propriocepção. Agora, nós vamos avaliar como o paciente de pé, pés juntos, braços ao lado do corpo. Peço primeiro com os olhos abertos que o paciente fique em posição. Depois peço que ele feche os olhos e aguarde algum tempo. Ok? A resposta esperada é que ele mantenha o equilíbrio. Se ele perder o equilíbrio ao fechar os olhos, significa Romberg positivo. Sugere alteração da propriocepção ou das colunas dorsais. Bom, agora nós vamos avaliar a diadococinesia, que significa movimentos rápidos e alternados. Por favor, você vai fazendo esses movimentos, que esses movimentos avaliam a função cerebelar. Ok? Tudo certo significa que ele tem coordenação. Se estiver alterado, dificuldade para alternar os movimentos, diadococinesia. E se ocorrer movimentos bem lentos e descoordenados, o teste é positivo. Vamos realizar agora o teste do rebote, também avaliando coordenação. Avaliaremos o controle motor e a função cerebelar. Vou pedir ao paciente para dobrar o braço, e eu vou usar contra a minha resistência. Vou fazer uma força e a paciente faz a força ao contrário. Pedir também que eu vou amparar aqui, caso ela tenha alguma alteração, ela vai bater o braço, o punho no corpo dela. Então, eu vou fazer contra. Então, legal, ela está bem. O esperado é que ela controle os movimentos e não deixe o braço bater no corpo. Se tivesse alterado, poderia ocorrer de bater o braço no corpo ou no próprio rosto. Isso indicaria falha no controle muscular. Vamos avaliar agora a coordenação tronco e membros. Pedir à minha paciente para cruzar os braços e mãos. Isso aí avalia o controle motor e global e a função cerebelar. Muito bom. A forma esperada que nós procuramos é ter essa coordenação correta. Se estiver alterado, dificuldade para sentar, movimento descoordenado do tronco, nós temos que esperar, temos que procurar por quê. Bom, ao final desse exame, verificamos que a coordenação motora e equilíbrio da nossa paciente estão preservados, sem sinais de ataxia ou instabilidade. Vamos realizar agora o teste dos reflexos profundos. Eles avaliam a integridade do arco reflexo, que envolve receptores do nervo periférico e raiz medular,
raiz medular, medula espinal e músculo efetor. Nós vamos fazer esses testes com um martelo neurológico, que este é o martelo de Bucker. Nós vamos testar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Os reflexos, eles são graduados de 0 a 4, onde o 0 está ausente, o reflexo, e o 4 mais é uma hiperreflexia com clonos. Vamos agora ao reflexo bicipital. O músculo avaliado é o bíceps braquial. Como é que nós vamos fazer? Paciente com o braço relaxado, vou apoiar meu dedo na fossa cubital, meu polegar, e vou estimular. Esse será o nervo músculo cutâneo e a raiz C5 e C6. O esperado é que haja uma flexão do cotovelo. Faremos agora a avaliação do reflexo tricipital. Paciente com o braço relaxado, vamos percutir o martelo dos dois lados. Após isso, observamos que o nervo percutido foi o radial e a raiz C7. Então, comparando os dois lados, concluímos que está tudo ok. Bom, faremos agora o teste do reflexo braquiorradial. Paciente com o antebraço em posição neutra, vamos percutir o tendão braquiorradial, que fica próximo ao nervo radial, raiz C5 e C6. O esperado é a flexão do cotovelo com leve supinação do antebraço. Vamos agora ao reflexo patelar. Paciente sentado, com as pernas relaxadas, vou percutir no tendão patelar abaixo da patela. Nervo femoral, raiz L3, L4. Por favor, você faz assim com as mãos, ó. Fica puxando aí, tá? Tá. A resposta esperada, contração do quadríceps com extensão da perna. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora aqui. Porque você já pode puxar a cadeira. Você vai sentar. Só um minuto. Eu não sou canhoto? Às vezes os dois? Hã? Os dois. O reflexo aquileu, nós podemos fazer com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Nós optamos em fazer com o paciente sentado. Nós vamos segurar o pé em leve dorsoflexão e no tendão de Aquiles eu vou percutir. A resposta esperada é a contração do gastrocnêmio e flexão plantar do pé. Nós fizemos os reflexos profundos, eles estavam todos presentes, simétricos, bilateralmente, grau 2. Pronto. Agora realizaremos a avaliação dos pares dos nervos cranianos. Eles são responsáveis pela função motora, sensitiva, autonômica da cabeça e pescoço. Começaremos então pelo nervo olfatório. Vou pedir ao paciente que tampe uma narina, vou colocar uma substância e ela terá que definir o que seja. Café. Perfeito. Ok. Então, a função é olfato. Ela fez a técnica correta, reconheceu o odor corretamente, então está tudo ok. Vamos adiante. Nervo óptico. Ele... tem que passar, não vou fazer isso não. Corta. Nervo óptico. Pode descer. Pode descer. Vamos agora avaliar o nervo óptico. Então, nós vamos avaliar o nervo óptico. Vou pedir ao paciente que tampe um dos olhos e leia para mim aquela parede. A, C, K, L. Por favor, outro olho. A, B, B, C. Muito bem, a nossa paciente não precisa de correção. Ela tem, de acordo com a escala de Snellen, 20-20.
Ou seja, ela enxerga perfeitamente. Se fosse uma escala de 20/40, ou seja, uma visão um pouco reduzida, o que isso significa? O que uma pessoa sem problema visual enxerga 20 pés, né, a pessoa precisaria de uma correção porque ela só enxergaria 40 pés. Assim sucessivamente, 20/60, 20/80. Ao campo visual, vamos fazer o reflexo fotomotor direto e indireto. Por favor, olhe aqui no meu nariz. Ok, continua. Ok, agora vamos avaliar, né, os movimentos extrínsecos dos olhos, que são os movimentos em H. Isso, acompanha sem mexer a cabeça. Ok? Resposta esperada é que os movimentos oculares sejam completos, sem diplopia ou nistagmo. Vamos agora avaliar o nervo trigêmeo, né? Ele testa a sensibilidade facial, força dos músculos da mastigação. Agora, a sensibilidade do nervo trigêmeo. Fecha os olhos. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Bom, então, nós avaliamos, né, as três áreas, V1, V2 e V3. Agora, em a parte motora, né, vou pedir ao paciente para apertar os dentes. Assim, avaliaremos os músculos masseter e temporal. Vamos lá, aperta o dente. Ok? A resposta esperada é que essa contração muscular esteja simétrica, né? E que a gente consiga sentir os dois lados da mesma forma. Em relação ao nervo facial, vamos avaliá-lo com movimentos de mímica. Por favor, franze a testa, leva a testa para cima. Isso, ri bastante. Muito bom, né? Agora, mostra os dentes. Ótimo. Resposta esperada, movimentos simétricos da face. Em relação ao nervo vestíbulo coclear, vamos verificar audição e equilíbrio, né? Escuta. Escuta? Também? Diferente um do outro? Iguais. Resposta esperada, percepção auditiva bilateral. Em relação ao nervo glossofaríngeo, né, e o vago, nós vamos avaliar os reflexos. Nós vamos avaliar o nervo glossofaríngeo e o vago. Por favor, abra a boca e diga ok? Agora, nós observamos uma elevação, né, simétrica do palato e desvio da úvula. Em relação ao nervo acessório, 11º, vou pedir ao paciente para elevar os ombros, né, e aí depois faremos uma rotação da cabeça contra a resistência. Por favor, eleva os ombros. Ok, agora. Ok. Força preservada. Avaliaremos agora o nervo hipoglosso. Avalie o nervo hipoglosso, solicitando que a paciente flutua a língua e faça movimentos. Pra cá, pra lá, ótimo. Língua centralizada, sem desvios. Bom, a avaliação dos pares cranianos está sem alterações, né? Com isso, terminamos todos eles.